Dores nas costas. Você sabe quais são os principais motivos que levam a dores nas costas? Se você tem dores nas costas, mas não sabe, nós vamos mostrar agora aqui no nosso Jornal do Piauí. Já estou recebendo o doutor Samuel Machado. Doutor Samuel, seja bem-vindo aqui ao Jornal do Piauí. Ortopedista está aqui conosco. Tudo bem? Seja bem-vindo. Boa tarde. Aproveitar aqui o seu conhecimento e a sua experiência para que a gente possa chegar aqui mais ou menos a um diagnóstico das pessoas que estão em casa. Seja bem-vindo, doutor. Okay, bom, dores nas costas. Qual é a razão principal das dores nas costas, doutor? Bem, Joelson, como você bem disse, é um dos sintomas mais frequentes na população, né? Se especula que nos pronto atendimentos só perde para a cefaleia, né? Que é a dor de cabeça. Então, o segundo sintoma mais frequente. 80% da população, ao longo da vida, vai sentir em algum momento da vida dor nas costas, tá certo? O fato positivo disso é que o quê? A imensa maioria das vezes tem uma evolução benigna e não tem uma doença causal específica, ou seja, a lombalgia ou a dor nas costas inespecífica, que é causada pela postura, pela falta de atividade física, às vezes pela grande quantidade de tempo em posturas inadequadas, seja ela em pé ou sentado. Então não tem um fator causal bem definido, tá certo? E nem é nada assim crônico, em regra. Isso. 90% dos casos ela se resolve, ou seja, é autolimitada e se resolve entre um mês e meio a um mês. Somente em 10% dos casos ela vira crônica, que é quando ela passa de 3 meses. Aí nesses casos normalmente precisa de uma investigação mais acurada, fazer exames, ressonância, radiografias, enfim, de acordo com os quadros que apareçam junto com a dor nas costas. Vamos ver aqui alguns casos que podem levar a dor nas costas. Uso de celular ou notebook. Essa dor na cervical, que dor no pescoço, ela é característica para quem não tem uma postura inadequada na hora de usar esses equipamentos eletrônicos, doutor? Com certeza. Foi feito um estudo recente nos Estados Unidos e se criou até um termo americano que, traduzindo para o português, é o pescoço de texto. Ou seja, essa postura em flexão do pescoço, a cada grau de flexão você aumenta pela gravidade, né, o peso da cabeça, e o pescoço tem que sustentar cada vez um peso maior. Isso inicialmente vai causar alterações musculares, em ligamentos, mas se for crônico e for uma coisa repetida durante várias horas ao longo do dia, isso pode causar alterações no disco, como por exemplo o surgimento de uma hérnia de disco, por exemplo, em função disso. Até hérnia de disco. Até a hérnia de disco, pescoço. Se isso for feito de forma crônica e repetida, pode causar. Remédio para isso, melhorar a postura. Isso. Inicialmente, a conduta e as orientações devem ser dadas no sentido de melhora de postura, de procurar usar aparatos, né? No caso do celular, procurar deixar ele sempre no campo de visão dos olhos, tá certo? A cada grau que você aumenta, como eu falei, o peso da cabeça ela pode aumentar em 2,5 até 3 vezes, de acordo com a inclinação, tá certo? O uso de aparato, colocar sobre uma mesa com apoio, a posição dos braços também na hora de segurar, isso também evita também dores nos ombros, nos cotovelos e nos punhos, que também são dores articulares que podem aparecer também em função disso, tá certo? Próxima, maneira errada de pegar peso. O camarada vai carregar a mala, vai carregar a caixa e não toma precaução em torno da postura. Isso pode provocar problemas sérios? Isso, Joelson. Dentro da região das costas, né, dividido basicamente em cervical, torácica e lombar, a lombar é a mais frequente de ter dor nas costas. E aí a gente vê, por exemplo, nessa figura um caso típico disso. Uma pessoa que foi pegar um peso de forma inadequada e aí acaba sentindo essa dor lombar, que é o local mais frequente. A forma adequada, no caso, seria com uma flexão, né? Você tem que abrir um pouco as pernas, abrir a base e fazer a flexão dos joelhos. Exatamente. Dobrar os joelhos até o chão. Agora sim, E como é que fica a posição das costas? Sempre ereta? Exatamente. Sempre evitar a coluna tem que ficar na posição ereta, que se chama posição neutra. O que é isso? A coluna lombar, o normal dela é ter uma curva lordose, que é a sela que a gente chama, tá certo? A partir do momento que você faz a inclinação do tronco e você vai perdendo essa lordose, essa sela, você vai aumentando a pressão no disco vertebral. Isso pode causar um aumento da pressão na região posterior do disco, que é a mais vulnerável, e também aí mais uma vez pode surgir, por exemplo, uma hérnia de disco em função... Por causa desse tipo de prática? Repetida ou em uma vez só? Não, normalmente é repetida às vezes, né? Claro, existe também as hérnias de disco traumáticas, mas não é o mais comum. Normalmente, isso vai acontecer em pessoas que fazem essas atividades repetidas vezes durante vários anos, né? Se esse levantamento de peso ainda for associado a alguma atividade vibratória, isso também é mais um fator predisponente que leva a essa sobrecarga e essa fragilidade, essa vulnerabilidade do disco. Vamos ver aqui outra informação para nós. A hérnia de disco. Estamos falando da maldita hérnia de disco. Doutor, isso é grave até que ponto, doutor? Certo. Dentre as causas, a maioria das vezes essas dores na coluna são de causas inespecíficas, posturais. Dentre os 10 a 20% que são de causas conhecidas, a hérnia de disco seguramente é uma das mais frequentes. O disco é composto de duas partes, né, o ânulo de colágeno e o núcleo, que é de proteoglicano, uma proteína. O disco é o que aí nessa figura?
Bem, o disco é essa região aqui esbranquiçada e aqui nesse caso a gente vê o surgimento, o aparecimento aqui nessa região de um abaulamento, né? Ou seja, uma herniação no disco. Tá. Quando acontece isso, ocorre um extravasamento desse material do interior do disco e isso vai causar uma dor, tanto por uma compressão mecânica como também por fatores inflamatórios. Tá certo? Isso pode dar essa causa, a dor na região lombar, que pode irradiar para a perna, que é o sintoma mais frequente normalmente da hérnia de disco, né? Essa irradiação para os membros inferiores. Inicialmente, a maioria dos casos, mais uma vez, tem um bom prognóstico e evoluem com um tratamento sem necessidade de cirurgia, um tratamento com orientações de postura, com fisioterapia, analgésicos na fase aguda. Mas existem os sintomas de alarme, quando começa a ter alguma alteração de força ou de sensibilidade nos membros, que aí pode... Alguém pode perder movimento por causa de hérnia de disco? Pode, com certeza. Essa inflamação e essa compressão, quando ela acomete a raiz nervosa que está passando próximo ao disco vertebral, ela pode dar sintomas tanto sensitivos como motores, né? E aí, no caso, pode levar a uma perda de força, uma perda de sensibilidade. Impressionante. Bom, vamos lá, outra informação. Idoso. Muito comum idoso sentir dor nas costas. Isso é, vamos dizer, aceitável? Assim, em dado momento, não, já é idoso, é a idade e tal, manda para casa. Certo. Ou não, é algo que precisa ser investigado, feito e ninguém deve viver com dor? A população idosa está dentre a população das que tem mais ter cuidado com relação à dor lombar, né? Então, ela foge daquela lombalgia clássica, que normalmente é por fatores inespecíficos. Então, a idade, o fato de ser idoso já é um fator que merece um cuidado e uma investigação. Na população idosa também tem que se ter cuidado com relação às alterações devido à osteoporose, né? À medida que vai chegando a idade, os ossos vão enfraquecendo, vai tendo essa perda de massa óssea, principalmente na população feminina, 4 vezes mais as mulheres do que os homens, e isso pode levar inclusive a fraturas espontâneas, ou seja, o osso acaba perdendo a altura e tem uma fratura mesmo sem ter um mecanismo de trauma ou alguma pancada nesse sentido, tá certo? Então, a população idosa é uma população que merece mais atenção e investigação se essa dor ficar persistindo. Doutor, remédio para dor. A turma está sentindo dor nas costas, quer ir trabalhar, quer ir para o carnaval, isso aqui, vai tomar um remédio para dor. Isso é bom? É bom se prescrito, né, e avaliado pelo médico, né? Nunca deve ser feito através da automedicação, tá certo? Como eu falei, a maioria das vezes o prognóstico é um bom prognóstico, então só o repouso e a medicação é suficiente para que passe essa fase aguda da lombalgia, né, que é a dor nas costas. Mas ela deve ser acompanhada e se ela se tornar crônica, se ela passar de 4 a 6 semanas, então deve ser O que você recomenda como atividade, como ação preventiva? Atividade física, alimentação, postura? Como é que a pessoa se protege da dor nas costas? Certo. Como a gente falou aqui ao longo da entrevista, a gente citou alguns fatores etiológicos, né? E aí esses fatores de prevenção, mais uma vez, são importantes. Como você falou, a questão postural, cuidado com a postura no trabalho, a questão de fortalecimento, né, muscular, tem se estudado cada vez mais, é uma região do corpo que se chama core, é um centro de estabilização do abdômen, né? Isso, que vai envolver a musculatura do abdômen e a musculatura do quadril. E os estudos mostram cada vez mais que o fortalecimento dessa região do core, principalmente alguns músculos específicos, como multífidos, transversos do abdômen, estão associados à melhora desses quadros de dor lombar e à prevenção de dor lombar. Tá, então você está falando em controle de peso também, além de fazer abdominais, ou sei lá, coisa desse tipo? Sim, com certeza. O controle de peso também é importante. Como eu falei, o disco ele tem essa capacidade de absorver o impacto, né? Então, à medida que você vai aumentando o peso, como um amortecedor, ele acaba tendo que suportar mais carga. E isso, cronicamente, pode levar a alteração nesse ângulo, nesse envoltório, e aí pode causar, mais uma vez, a herniação do disco. Queria agradecê-lo, doutor. Muito obrigado pela participação aqui conosco. Doutor Samuel, obrigado por ter vindo, hein? Doutor Samuel. Boa tarde, até logo à disposição. Tá, doutor Samuel nos ajudando aí com as informações sempre. Um abraço a todos lá no Hospital São Marcos também.